Olá, aqui é o Paulo Paiva, eu sou vice-presidente do Close-Up International. O Close-Up é uma empresa, para você que não conhece, o Close-Up é uma empresa de serviços e consultoria para o mercado farmacêutico e saúde. Eu estou aqui no 8º Combrafarma, essa versão digital, totalmente inovadora, e é um prazer conversar com você. O objetivo dessa nossa conversa hoje é justamente falar um pouco da importância do papel da farmácia no dia a dia, mas principalmente como foi representativo o papel da farmácia nesse momento que a gente vive e viveu desde o início da pandemia do Covid-19. Vejam que ninguém estava preparado para isso, nenhuma empresa, nenhuma pessoa, ninguém realmente estava preparado para isso. E a adaptação da farmácia a essa nova rotina, a essa nova necessidade foi essencial para que a gente pudesse não só continuar oferecendo os serviços e trabalhando em prol da saúde, como também atender a todas as pessoas dentro de um novo modelo de negócio, dentro de uma nova demanda que ocorreu a partir aí do mês de março. Vejam aqui primeira visão de impacto, que nós tivemos. Houve uma explosão de vendas no mês de março, justamente por uma questão. As pessoas imaginavam que pelo início da pandemia e pelos inícios de quarentena, poderia haver um desabastecimento. E todo mundo buscou se abastecer e manter dentro da sua casa aquilo que era necessário. Então nós tivemos no mês de março um crescimento em unidades de mais de 28% no mercado e mais de 28% também em valores. Isso depois veio se acomodando, o mês de abril teve uma queda forte, o mês de maio. A partir de junho e julho a gente começa a ter uma recuperação que nos mostra o seguinte: o mercado está voltando a ser como era antes da pandemia, lá antes de fevereiro. Então, até fevereiro a gente tinha um crescimento mensal de 5,5%, no mês de julho a gente fecha em unidades a 7% e em valores a 10,2%, um pouquinho abaixo do que era fevereiro. Aqui também já é um ponto de impacto. Nós não devemos fechar o ano de 2020 com o mesmo crescimento que a gente estimava lá no início de 2020. Então, a expectativa de crescimento vai ficar em torno de 9% a 10% para 2020, quando em fevereiro nós estimávamos um crescimento em torno de 14%. Em termos de mercados, ou seja, o mercado MIP, que seria o medicamento isento de prescrição, o OTC, o não medicamento e o prescrição, vejam que houve uma explosão de venda, se comparado o mês de março de 2019 contra o mês de março de 2020 em unidades, 59% foi a expansão de mercado para os OTCs, 13% foi a expansão de mercado para os não medicamentos e 26,5% foi a expansão de mercado para os medicamentos de prescrição. De verdade, apesar de ninguém estar preparado para isso, o mercado foi capaz de atender. A distribuição conseguiu distribuir em maior velocidade e em maior volume e a farmácia respondeu rapidamente a esse incremento de demanda e pôde atender em termos de mix e em termos de disponibilidade de unidades a cada um dos pacientes. A acomodação veio a partir do mês de julho, então a gente já vê o OTC com um crescimento negativo, não quer dizer que ele vai ficar negativo até o fim do ano, isso é simplesmente uma acomodação daquela explosão de consumo que houve no mês de março. O não medicamento fica em torno de 6% de crescimento para o mês de julho e o prescrição 11,9%. Vejam que o prescrição ainda é bastante forte, porque grande parte da venda de produtos de prescrição é um produto de uso contínuo. Então as pessoas que usam produtos para cardiologia, para diabetes, para colesterol, para sistema nervoso central, todas essas pessoas mantiveram os seus tratamentos e com isso a demanda se mantém razoavelmente estável no mesmo período. Quando a gente analisa em termos de valores, vejam que o valor 9,4% para prescrição, 18,3% para não medicamento e 0,3% negativo para OTC, demonstra novamente uma situação de acomodação. O não medicamento, que teve uma retração forte lá no início da quarentena, porque as pessoas ficaram mais em casa, deixaram de consumir uma série de categorias, mas consumiram outros tipos, por exemplo, vitaminas que não sejam medicamentos, tiveram um incremento absurdo. A parte de complementos alimentares e compostos alimentares, igual. Então isso ajudou a equilibrar o mercado de não medicamentos e o mercado de prescrição se manteve aí basicamente estável, exceto quando a gente visualiza o mês de março, que foi completamente fora da curva. Quando nós vemos redes independentes e associativistas, aí sim a gente vê uma mudança de comportamento bastante forte, causado principalmente pela quarentena e pela sazonalidade de inverno. Vejam que as redes tiveram uma expansão forte no mês de março, 15%, mas depois elas têm uma retração e o crescimento fica negativo. Qual a razão? As quarentenas foram muito mais eficazes e efetivas dentro das cidades e os grandes centros do Brasil.
As cidades de menor porte, as cidades mais do interior, elas não tiveram uma atenção à quarentena tão forte como houve nos grandes centros. Como as grandes redes estão mais localizadas em grandes centros urbanos, isso fez com que as pessoas que vivem nesses grandes centros ficaram mais em casa, deixaram de consumir. E quem foi o impacto dessa queda de consumo? Maior ocasionado às redes, por isso as redes tiveram uma retração. Já as independentes e os associativistas, que estão ou localizados em grandes centros, mas também estão nas periferias, estão em cidades de menor porte, estão por todo o interior do Brasil, todas as 5.400 cidades do Brasil têm alguma farmácia de associação ou alguma farmácia independente. Este caso permitiu que as quarentenas com menor restrição que ocorreram nestas cidades fez com que o mercado tivesse um crescimento normal e até mesmo, em alguns casos, bem acima do normal, como é o caso do mês de março, quando a gente olha em unidades associativismo independente que cresceram acima de 40%. Na acomodação, as independentes estão com 15% de crescimento no mês de julho e as associações, principalmente a Febrafar, está aí com crescimento de 16%. Em valores, a situação se repete. As redes enfrentaram uma queda de desempenho nos meses de abril, maio e junho. Já em julho ocorre uma pequena recuperação, porque a quarentena flexibiliza e as pessoas passam a chegar mais frequentemente às suas compras, às suas necessidades, e isso responde mais favoravelmente ao crescimento da rede. As independentes e as associativas mantiveram a mesma situação e por isso estão com um crescimento de 17,5% e 21%, quando isto já vinha um comportamento desse tipo antes da quarentena, antes do Covid. As associações já cresciam muito acima do mercado, mesmo antes do mês de março de 2020. Com isso, essas associações e as independentes se organizaram e puderam ter respostas rápidas e atender a toda essa população que ficou mais presente no mercado, no varejo, e consumiu um pouco a mais do que consumia anteriormente. Com isso, a gente vê que as associações hoje representam já 17% da venda em unidades do mercado, as independentes 35% e as redes 47%. Vejam que a rede, lá no mês de fevereiro, representava 53%, então houve uma queda aí de 6 pontos percentuais na participação das redes em venda de unidades. As associativas cresceram 2 pontos percentuais de fevereiro para cá e as independentes cresceram 5 pontos percentuais de fevereiro para cá. Então no laranja a gente está vendo as independentes, no azul as redes e no verde nós estamos enxergando os associativos. Em termos de mercado total, um mercado que cresce 11,7%. Vejam, a estimativa de crescimento da economia brasileira é crescimento negativo de 4,5%. O crescimento do mercado farmacêutico de farmácias está em 11,7%. Quando a gente olha isso, nós estamos vendo um mercado total, né, nós estamos vendo aí 122 bilhões, dos quais 71,5% disso é farmácia, 22% é hospital e 6% são outros canais. A farmácia crescendo a 10,9% de janeiro até julho. Então é um crescimento bastante forte quando nós visualizamos o crescimento da economia como um todo, de todos os setores da economia brasileira. Os hospitais crescendo 9,4% e os outros canais crescendo a 24%. Quando a gente olha o que foi que alavancou esse crescimento, nós vemos praticamente um empate entre preço e volume no aporte de crescimento que nós tivemos para o mercado de farmácias. Então quase que 80% do crescimento de farmácia ocorreu através de preço e volume, e os outros aí 20% vieram principalmente de inovação e novos lançamentos. No caso dos hospitais, é só uma pinceladinha aqui para você, o crescimento foi de 10% no mercado, mas o volume foi o grande responsável. Em preço houve retração de valor. Quando nós olhamos o mercado de farmácias exclusivamente, vejam que as grandes redes cresciam a 6,9% no ano, mas para o período de janeiro até julho o crescimento foi de 4,5% e um crescimento negativo em unidades no mesmo período de janeiro a julho. Enquanto as independentes cresciam 5% no ano desde 2019, para o período de janeiro a julho de 2020 cresceram 17% e 15% em unidade, e as associações que cresciam 23% mantiveram o crescimento de 23% para o período de janeiro a julho e em unidades cresceram 19%. Então, estes grupos são os principais grupos de crescimento para o mercado farmacêutico e aí esteve toda a resposta que a farmácia pôde dar, principalmente nesse período de pandemia.
Então essa foi aí uma situação bastante relevante da presença e da oferta de saúde. Dentro do mercado hospitalar, só uma pinceladinha para vocês de novo, hospitais privados tiveram aí crescimentos, vejam, crescimento de 100% em termos de unidade no período de janeiro a julho. Por quê? Porque houve uma intensificação de compra de medicamentos absurda em virtude do período de pandemia. Logicamente, à medida em que a pandemia tem aí uma solução, ou vem um medicamento ou vem uma vacina, isso deve se acomodar. Quando nós olhamos tipos de produto, produto de marca é aquele produto de prescrição com promoção médica. O não medicamento é o produto que está na farmácia, mas ele não é nem um OTC e nem um produto de prescrição. Ou seja, produtos para cabelo, para pele, para tratamento, fraldas, tudo isso está dentro desse grande grupo não medicamentos que representa 28% da venda total de uma farmácia. 15,7% o produto OTC, 10,9% é a participação do genérico, 9,6% a participação dos produtos exclusivos, que são aqueles que não têm concorrência, ou seja, ou é produto protegido por patente, ou é produto que, por uma questão técnica ou uma questão de desenvolvimento, ainda não tem um concorrente no mercado. A diferença de crescimento desses grupos é grande. O mercado de marca está crescendo a 6,6% em valor, o mercado de não medicamentos a 12%, mas veja que eles recuperam em relação ao ano, então ele já está saindo aí do impacto da quarentena. Os medicamentos OTC crescendo um pouquinho abaixo do que eles cresciam no ano, 10,3% contra 11,5%. O genérico teve uma pequena retração em valores. Qual é a causa disso? Veja que do outro lado, o genérico cresce mais em unidades de janeiro a julho do que ele cresceu no ano. E no valor ele cresce um pouquinho menos. A razão disso é, as pessoas, principalmente por antecipação de compra, elas precisaram comprar produtos de menor preço e isso impulsionou a venda de genéricos de menor valor. Essa é a razão pelo qual o genérico em valor está crescendo um pouquinho menos do que ele crescia no ano. Os exclusivos, crescendo a 28%, sempre terão uma performance superior ao mercado, porque são produtos sem qualquer concorrência, eles estão sozinhos, eles têm aí todo um privilégio, uma oportunidade de estar sem concorrência no mercado farmacêutico. E o produto trade, que é o produto de marca sem promoção médica, é um produto que ele tem uma participação de quase 3% de mercado e 7,6% de unidade, mas ele está crescendo 4% de janeiro a julho e 8% em unidades de janeiro a julho. Quando nós olhamos os elementos de crescimento para prescrição, não medicamento e OTC, isto exclusivamente farmácia, a gente enxerga uma parte assim, 80% do crescimento vem de preço e volume no mercado total. Quando nós olhamos só o prescrição, a gente está vendo que o volume foi responsável por quase 70% do crescimento do mercado. O não medicamento tem uma retração forte em volume e mix principalmente, e o OTC cresce também fortemente em volume. Isso ajuda você da farmácia a avaliar o seguinte, como eu devo me comportar. Então, se eu tenho OTC, eu vou reforçar o meu estoque de OTC, eu devo tomar cuidado com isso e principalmente olhar quais são as categorias de OTC que têm hoje a melhor performance dentro dessas mudanças de mercado que a gente está passando. Quando a gente olha preço médio, nós vemos que o preço médio incrementou, no geral, quando a gente compara o ano de 2019 contra o ano de 2020. Este incremento significa que houve redução de desconto. Então, a redução de desconto médio do mercado foi de 4,6%. Vejam que até genérico teve uma redução de desconto de 4%, os produtos exclusivos de 18%, o produto de marca teve uma redução também de 4%. Olhando o canal de não medicamentos, ou seja, aqui nós estamos olhando alimentos e bebidas, outros produtos que vendem na farmácia e o HPC, que é a parte de uso pessoal. Vejam que o alimentos e bebidas são hoje um volume de 3,6% do mercado da farmácia em valores. O mercado de HPC é a maior parte, 62% do que é o mercado de não medicamentos é o HPC. Vejam que em todos os casos, exceto ali naquele outros, que é uma categoria que incorpora uma série de produtos diferentes, principalmente em alimentos e bebidas, o mercado teve uma retração. Quando a gente olha o ano de 2019 contra o ano de 2020, mas quando a gente olha o year to date, de janeiro a julho, a gente vê o mercado de alimentos e bebidas com um crescimento um pouquinho inferior ao que ele teve no ano. E o mercado de HPC tendo uma recuperação. Ressaltando novamente, isso significa o consumidor, o paciente, voltando a consumir, voltando a buscar a farmácia para busca desses produtos.
As principais empresas dentro desse segmento de não medicamentos, veja aí, Johnson & Johnson é a maior delas, em seguida vem Unilever, Nestlé, Procter & Gamble. Vejam que algumas empresas têm crescimentos destacadíssimos, Beiersdorf, Nestlé e L'Oréal. Esses casos são casos de lançamento de produto e principalmente a parte alimentar que a Nestlé cobre para todos os segmentos de farmácia. Quando a gente analisa o subcanal, vemos que as grandes redes representam 61% do mercado de não medicamentos, as independentes 18% e o mercado de associativistas representa 12%. O crescimento médio do mercado de não medicamentos está em 10%. Então, você farmácia, veja a independente que apostou em mercado de não medicamentos no período de janeiro a julho, veja que o crescimento dela foi de 20%, ou seja, tem algumas oportunidades, lógico, você tem que analisar isso muito bem para não abastecer a sua farmácia com itens que necessariamente não terão giro. Mas se você olhar quais são aqueles itens, quais são aquelas apresentações de não medicamentos ou itens de não medicamentos que estão girando com mais velocidade na farmácia, você pode se abastecer e você vai também poder aí aproveitar essa oportunidade de crescer bem acima do mercado, como as independentes e as associações estão conseguindo. Em termos de categorias, quais são as categorias de maior crescimento? A gente vê aqui formulações pediátricas, que são os leites, as fraldas infantis. A gente vê aqui também polivitamínicos, que seriam as vitaminas C, vitaminas D e outros tipos, tiveram um crescimento muito relevante em virtude de que se anunciou, e é algo que tem uma recomendação, que as pessoas busquem esses complexos vitamínicos para também se protegerem contra o Covid. Então é importante que você olhe isso e veja se você tem ou não tem essa categoria disponível na sua farmácia. Se não tiver, vá estudar sobre ela, vá aprender e verificar como você pode também trabalhar com essa categoria que vem aí entregando um crescimento bastante relevante no mercado. Em termos dos principais produtos de não medicamentos vendidos, fraldas Pampers é o líder, em seguida vem a linha Rexona, em seguida vem a linha Dove, outro grupo de fraldas que é Huggies, Ninho Fases, que aí já estaria aí dentro da linha de fórmulas infantis, Johnson's Baby, Turma da Mônica Fralda, Antélios, proteção solar, Nan Comfort e o Epsol. Ou seja, nós temos aí um grupo de alimentos, um grupo de fraldas e um grupo de proteção solar e de tratamentos para a pele, que são aí grandes players, grandes produtos para a presença na farmácia. Olhando o mercado farmacêutico como ele está agora, a gente tem uma seguinte situação. É a primeira vez que nós tivemos redução do número de farmácia em todos os últimos 25 anos de acompanhamento do histórico farmacêutico brasileiro. Então, isto é uma parte, justamente um impacto que a Covid trouxe. Então, quando a gente compara o número de farmácias que estavam presentes durante o ano de 2019 e o número de farmácias que está presente agora na primeira metade do ano de 2020, a gente vê que 5 mil farmácias aproximadamente deixaram o mercado. Normalmente a gente tinha um número de farmácias que saía, mas o número de farmácias que abria no mercado era superior ao número de farmácias fechadas, então nós tínhamos sempre um incremento do número de farmácias. Vejam aqui que a gente baixou de mais de 86 mil farmácias para 81.500. Essas 5 mil farmácias que saíram do mercado, ocorreu isso principalmente por uma dificuldade de gestão em virtude da rápida mudança que o mercado exigiu de todas as farmácias, porque não houve aí uma exigência maior para uma rede, uma exigência maior para um associativismo, uma exigência maior para uma farmácia independente. Todo mundo foi pego de surpresa, da indústria farmacêutica até o paciente, e todo mundo teve que se adaptar. Farmácias que tiveram mais dificuldades nessa adaptação foram as farmácias que saíram do mercado. E isso é a primeira vez que acontece, porque normalmente o mercado ele tem um volume de alterações, uma dinâmica de alterações que ocorre num período mais longo. Esta foi a primeira vez que a gente enfrentou uma situação de uma crise que atingiu mais especificamente e também o mercado farmacêutico, o mercado de varejo, e isso causou a saída de mais de 5 mil farmácias do Brasil. Não quer dizer que nós não teremos aí no período seguinte a abertura de novas farmácias, lógico que a gente vai ter, mas é uma curiosidade que nós nunca tínhamos enfrentado. Quando a gente verifica por diferenças de grupos e de canais de farmácias, a gente vê que
As farmácias de rede tiveram 1.200 farmácias fechadas e 260 farmácias abertas. As independentes, mais de 3.000 farmácias abertas e mais de 6.000 farmácias fechadas. As associativas tiveram 267 farmácias abertas e 167 fechadas. Conveniadas, 6 abertas e 54 fechadas. Médias redes, 70 abertas e 73 fechadas. E as pequenas redes, 127 abertas, 281 farmácias fechadas. Então, no geral, a gente teve aí grupos que tiveram mais farmácias abertas e mais farmácias fechadas e o inverso. Qual é a razão disso? Justamente, farmácias que não puderam se manter no mercado por um problema de gestão ou por um problema de performance, elas deixaram o mercado num momento de uma crise mais aguda. Então esta foi uma questão importante que teve também uma mudança na dinâmica do nosso mercado farmacêutico. Em termos de regiões, nós temos aqui situações muito críticas, situações menos críticas. Vejam, Nordeste, 1.200 farmácias abertas contra 2.600 farmácias fechadas. Nós tivemos uma associação de farmácias no Nordeste que deixou o mercado, mas deixou já até o começo do ano. Então não foi só um impacto da Covid. Na região Norte, nós tivemos 900 farmácias fechadas e mais de 400 abertas. No Centro-Oeste, 367 abertas e 756 fechadas. No Sudeste, 1.200 farmácias abertas e 2.900 fechadas. O Sudeste é a região de maior volume e valor de vendas no mercado farmacêutico. Essas regiões são, em termos de valor, o Sudeste é a maior região. Em seguida, a gente tem o Nordeste, em segundo lugar, a região Sul, em terceiro, a região Centro-Oeste, em quarto, e a região Norte em quinto. A região Sul já foi, no passado, a segunda maior região em vendas do mercado farmacêutico. Hoje é a região Nordeste, por quê? O Nordeste vem incrementando a sua renda média, vem incrementando o número de farmácias, as redes estão muito presentes no Nordeste, e isso fez com que o mercado farmacêutico nordestino também se desenvolvesse mais rápido e trouxe uma oportunidade que hoje o Nordeste é a segunda maior região em termos de vendas do mercado farmacêutico no Brasil. Aqui é só para, vocês terão esse material, mas é só para uma curiosidade, as cidades com o maior número de farmácias fechadas ou abertas é simplesmente uma questão relevante, mas vejam que São Paulo, por exemplo, o total de PDVs fechados foi de 310 e novos PDVs 159. Então essa mudança não foi uma mudança grande que ocorreu na cidade de São Paulo. Já Salvador teve 158 PDVs fechados e 51 abertos. Então cada cidade enfrentou uma dinâmica diferente, porque cada cidade teve um impacto, e às vezes um impacto muito distinto, em relação ao enfrentamento da pandemia, a como foi o processo de quarentena, a quantas pessoas realmente estiveram em quarentena nos períodos, e isso variou em termos de cidade para cidade, em termos de população para população, e você tem obrigatoriamente que olhar como é o comportamento da sua cidade. Veja que essas informações você pode ter acesso a ele. Você que é dono de uma farmácia, você pode ter acesso a ela, e posso dizer que é sem custo. Falem com o Combrafarma, e o Combrafarma tem uma aliança aqui com o Close-Up, e você pode acessar essas informações sem custo, basicamente com o envio de algumas informações que a gente capta, e com isso você poderá acessar essa mesma informação. Nós fizemos também uma análise para verificar o seguinte: como foi que se comportou o mercado em termos de número de habitantes. Então fizemos uma análise para cidades de até 20 mil habitantes, cidades de 20 mil a 50 mil habitantes, cidades de 50 mil a 100, de 100 a 300, de 300 a 500, de 500 a 1 milhão e acima de 1 milhão. E vejam que curioso, as cidades até 20 mil habitantes e de 20 mil a 50 foram as cidades com maior performance de venda do segmento farmacêutico. De mais de 18% de crescimento esses dois grupos de cidades tiveram. As cidades de 50 a 100 não ficaram atrás, apesar de ter tido um crescimento menor, mas acima de 15%. As cidades de 100 a 300 cresceram 12%, as cidades de 300 a 500 cresceram 10%, e as cidades de 500 a 1 milhão e acima de 1 milhão foram aquelas que tiveram menor crescimento. Entre 500 a 1 milhão, 8,3% e mais de 1 milhão, 4,9%. Novamente, isto significa uma situação muito específica relacionada ao Covid. Não quer dizer que vai se manter. A gente espera começar a ter acesso às vacinas de Covid a partir de dezembro de 2020, janeiro de 2021. Isso ocorrendo, esse cenário muda porque vai permitir que a gente volte a viver dentro daquela normalidade que a gente conhecia. Caso nós não tenhamos a vacina, vamos supor que aconteça alguma coisa e a vacina não venha ou ela não tenha a eficácia e a efetividade que a gente espera, a gente vai ter que continuar vivendo desta forma, e isso vai prolongar essas mudanças e essas adaptações que são necessárias para a gente viver de uma nova maneira. É importante ressaltar o seguinte: não são grandes grupos, não são pequenos grupos, não tem um favorecimento de A ou de B.
As empresas em qualquer setor que mais rápido se adaptarem, que melhor souberem ler a necessidade do cliente e do paciente, que melhor souberem avaliar como se comportar dentro dessas mudanças que a gente está enfrentando, são aquelas que melhor se sairão e que terão as melhores performances daqui para frente, mas isso não é algo que ocorre a partir de agora. Sempre foi assim. Então, ter gestão, conhecer o seu mercado, conhecer o seu paciente, conhecer o seu cliente, ter um bom serviço, ter um bom atendimento, além de preço, veja que eu coloquei o preço como uma última parte do que é uma boa prática. Por quê? O preço, sim, é importante, mas se você trabalhar só com preço, você vai trabalhar com produtos que às vezes não têm uma abrangência de atendimento para todas as pessoas que podem entrar na sua farmácia. Então, conhecer bem o perfil de consumidor da sua farmácia te ajuda a definir que tipo de produto e que faixa de preço e com que mix você deve trabalhar. Então, olhando algumas questões, né? Nós fizemos um desenvolvimento de um índice, chama-se Índice de Desenvolvimento de Saúde. Isso significa que o Brasil foi segmentado através desse índice, que considera o seguinte: instalações hospitalares, ou seja, o que oferece o sistema de saúde hospitalar para cada um dos municípios. Instalações ambulatoriais, consultórios médicos, profissionais de saúde, farmácias e venda de medicamento. Quanto mais próximo do vermelho, maior é o IDS. Quanto mais azul, menor é o IDS. Então vocês vejam que a região sul, sudeste, parte do centro-oeste e alguns estados do nordeste, algumas regiões do nordeste, porque isso aqui é analisado por município, tem um IDS diferente, são aqueles IDS de maior valor. Quando a gente olha o IDS médio, que aqui está representado nas barras amarelas, são aqueles municípios que tiveram o maior incremento de crescimento, a melhor performance em termos de venda de medicamentos. Por quê? São municípios que se adaptaram rapidamente, não são muito grandes, tiveram atenção a uma revisão de processo, a um melhor atendimento, a se adaptar mais e mais ativamente ao que a população estava buscando, ao que o paciente buscava da farmácia, e esses municípios tiveram um crescimento, apresentam aí crescimentos bem acima do mercado e bem acima, por exemplo, dos municípios de alto IDS. Veja que ali no Brasil, os municípios de alto IDS cresceram 8%, enquanto os de médio cresceram 26%. Então, cada região teve uma situação diferenciada. Isto é também algo que você deve analisar. O meu município, o município onde está a minha farmácia, ele é um IDS alto, médio ou baixo? Por quê? Para cada um deles vai existir uma boa recomendação, uma boa prática que você deve se adaptar. Procure descobrir ou pergunte com o Combrafarma, e a gente vai trabalhar com o Combrafarma nisso, em auxiliar vocês a saber qual é o IDS do seu município e quais foram as questões práticas de ação que você poderá executar e que daqui para frente podem ser boas práticas para você, que vão te ajudar a manter uma boa performance da sua farmácia. Em termos de classe, ou seja, aqui a gente está falando de perfil de capacidade de compra, perfil econômico da população. Perfil A, perfil B, perfil C, perfil D e E. Vejam que o perfil C e o D e E são aqueles que entregaram as maiores performances em termos de compra no mercado farmacêutico da farmácia. Qual foi a razão disso? Em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, houve uma rápida reação do governo em gerar uma renda adicional para a população que estava sendo impactada pela perda de capacidade de renda. Pessoas que viviam de informalidade, pessoas que tinham uma vida menos estruturada do ponto de vista de renda, essas pessoas puderam acessar a uma renda adicional que foi colocada pelo governo, e essa renda adicional realmente fez diferença para que a gente enfrentasse de uma forma diferente essa pandemia. Então, nós não tivemos uma grande perda econômica, lógico, nós tivemos uma queda de PIB, por exemplo, em maio de mais de 14%, mas isso vem se recuperando. Então, se a gente olhar a situação de eu tenho uma situação difícil, mas eu posso enfrentar essa situação difícil com algumas alternativas, esta foi uma boa alternativa e deve continuar por alguns meses ainda essa composição de renda que tem chegado do governo. Se é ideal ou se não é ideal, não é o ponto. O que nós temos é o seguinte: a gente precisa oferecer capacidade de compra e capacidade de manter a sua forma de vida para todas as pessoas. Então, essa foi uma forma encontrada e possível até o momento. Considerando tudo isso, vejam que os municípios de perfil A e de perfil B, que foram aqueles municípios que responderam mais ativamente à quarentena, e por quê?
Aí vivem as pessoas, dentro do perfil A e do perfil B, vivem as pessoas que têm empregos normalmente estáveis, ou seja, são empresários, são pessoas que têm um emprego com um salário mensal. Essas pessoas ficaram mais protegidas, mesmo trabalhando em quarentena, do que uma pessoa que tem que ir trabalhar, que precisa se deslocar de sua casa até o trabalho, porque o trabalho dela é executado de uma forma que ela não pode executá-lo em casa. Essas pessoas de perfil de renda A e B, elas normalmente estão fora dessa situação e puderam se manter mais em quarentena, e isso causou então para esses municípios uma queda de venda em termos de unidade, em termos de valor. Não quer dizer que isso não se recupere. À medida em que a quarentena se relaxa, normalmente esses municípios vão retomar a sua performance. Mas estejam atentos. Você que tem uma farmácia pequena e que cresceu bastante nesse período, se você não mantiver esse consumo, ou seja, se essa pessoa que se transformou em seu cliente, você não conseguir mantê-la próximo de você, a sua performance também vai cair à medida em que a quarentena se relaxa, porque essa pessoa vai voltar a consumir nos locais onde ela consumia antes. Então, uma boa prestação de serviço e um bom mix são pontos bastante importantes para você garantir que o paciente que você conquistou, o consumidor que você conquistou, fique com você mesmo após o momento em que a quarentena venha a ser relaxada. Bem, um prazer estar aqui com você, conversar com você hoje, trocar essas ideias. Fiquem à vontade, vocês têm relação com o Combrafarma, o Combrafarma tem uma excelente relação com o Close-Up. Vamos aí ativar mais essas possibilidades, essas oportunidades, porque a gente pode trabalhar com você, entregar para você informações de valor que vão te ajudar a melhorar a gestão e a direção que o seu negócio vai ter. Desafio tem todo dia, mas se você estiver bem preparado, você realmente sai ou mais rápido de uma crise ou você aproveita melhor as oportunidades que vierem. Muito obrigado, um prazer estar aqui, um abraço.